Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai relembrar de 6 desenhos dos anos 80 que quase ninguém lembra mais. Ficou curioso? Então, bora comigo! E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque só desse jeito a gente vai poder ir juntos toda semana de volta para o passado. E já aproveita e deixa aquele like felpudo, porque só assim você ajuda o nosso canal a ficar cada vez mais forte. Uma coisa que todo mundo sabe é que os desenhos dos anos 80 são demais. Afinal de contas, muitos daqueles desenhos depois se tornaram franquias que são milionárias até hoje. Os Comandos em Ação e os Transformers são ótimos exemplos disso. Já outras franquias permanecem sendo lembradas sempre graças aos milhões de fãs que conquistaram pelo mundo afora. Pois é, mas e aquele desenho que te fez tão feliz quando você era pequeno e hoje em dia você lembra muito vagamente dele? Ele não pode se apagar da nossa memória, então vamos lá relembrar deles. Todo mundo sabe que dinossauro é unanimidade entre a criançada, né? Toda criança gosta de um dinossauro. Talvez por isso Denver, o último dinossauro, seja um dos meus desenhos preferidos. E o desenho, lançado em 1988 lá nos Estados Unidos, teve 2 temporadas com um total de 52 episódios e contava a história de uma turma de adolescentes, daqueles bem típicos da época, que curtiam jogos de videogames e esportes radicais. A vida deles mudou quando eles encontram um ovo de dinossauro e então eles descobrem que o bicho dentro do ovo estava vivo, já que a casca dele permitia a gente viajar de volta para a era dos dinossauros. E aí, lembrou desse desenho? Então vocês devem lembrar que a abertura era demais. E na verdade, como o Denver era um daqueles dinossauros bonzinhos, quer dizer, daqueles que não comiam carne, na verdade um coritossauro, a criançada acabava adotando o bicho e ficava tentando adaptar ele para os anos 80. E o desenho passou aqui no Brasil de 1989 até 1991 e ele foi exibido lá no Show da Xuxa da Rede Globo. Férias, Show da Xuxa, com novos desenhos super animados. As aventuras de Ted Ruxpin, um mundo de sonho e magia. Fofo, um cachorro muito esperto envolvido nas maiores confusões. Sky Commander, os defensores do espaço. Denver, o dinossauro, o amigo da garotada. E as aventuras inéditas dos Smurfs, Zillion e Popeye. Show da Xuxa, com novos desenhos animados, a partir da próxima segunda, 8 da manhã. E pouca gente sabe é que Denver, o último dinossauro, tinha uma história continuada que aqui no Brasil ficou bem prejudicada. Tudo porque a Globo, quando passou por aqui, passou muito poucos episódios da primeira temporada e todos os episódios da segunda temporada que a Globo passou, ela acabou misturando. E outra curiosidade bem legal é que no ano passado, a mesma empresa francesa que participou da produção original acabou criando um remake direto para o YouTube. Os episódios são bem curtinhos e são feitos através de computação gráfica. Olha, eu confesso que eu achei bem meia boca o desenho, esse desenho novo, não tem nada a ver com o original, mas eu vou deixar o link aí para vocês poderem tirar as próprias conclusões de vocês. E outro desenho que quase ninguém lembra, e eu confesso que até eu lembrava muito pouco dele, era Galtar e a Lança Dourada, que foi lançado lá nos Estados Unidos em 1985 e chegou aqui no Brasil no Show da Xuxa em 1987. E o desenho contava a história da luta do Galtar, da princesa Golita e do Zorn, que lutavam para libertar o planeta Bandizar das mãos do tirano Tormak. Galtar tinha a vantagem de conseguir controlar o poder da tal lança dourada, que era a única arma com poder para derrotar o vilão, que inclusive já tinha matado os pais do Galtar no começo do desenho. E talvez você não saiba, mas esse desenho foi produzido pela Hanna-Barbera, e dizem as más línguas que ele foi feito no intuito de enfrentar o He-Man, que tinha sido lançado pela Filmation e que era sucesso absoluto
lá nos Estados Unidos. Só que eu não sei, esses dias eu acabei vendo o desenho de novo e eu achei a pegada dele bem mais parecida com um Tândaro Bárbaro do que com o He-Man. Bom, se era uma resposta ou não, isso a gente nunca vai ficar sabendo, porque claro, jamais a Cartoon Network, que hoje é a dona da Hanna-Barbera, vai admitir isso. O que importa é que o desenho não fez sucesso e ele acabou tendo só 21 episódios e inclusive acabou ficando sem final. Bom, pelo menos eu ainda tenho a minha espada do Galtar, lacradinha aqui em casa, que foi lançada pela Polyplast na época. E eu acho que a gente teve sorte, porque talvez essa espada seja o único brinquedo do herói no mundo, já que nos Estados Unidos ele acabou passando em branco no merchandising. Apesar de ter ficado sem final, Galtar ainda é um desenho bem legal. E outro desenho que eu aposto que você já tinha esquecido é Meu Monstro de Estimação, ou My Pet Monster no original, um desenho que foi lançado em 1987 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou mais ou menos no final dos anos 80, adivinha onde? Claro que era no SBT, a Casa dos Desenhos Obscuros. E o desenho mostrava o dia a dia de Max e seu monstro de estimação, que tinha o nome de Monstro. Só que o monstro, na verdade, era um bichinho de pelúcia que só ganhava vida quando o Max usava uma chave nele. E o bicho, além de ser bem esquisito, adorava comer lixo e vivia fugindo do monstro de estimação do vizinho, que queria capturar ele para levar de volta para Monstrolândia. E sabem por que o monstro do desenho era um bichinho de pelúcia? Porque o desenho foi feito para vender o brinquedo My Pet Monster, lançado pela American Greetings lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha só nesse comercial. My Pet Monster. He's bigger than big. When he fights battles, he always wins. And he's your friend, too. He breaks his chains. Put him on you and break away, too. With My Pet Monster, you're busting loose. He's big. And scary. And helps people, too. And he's your friend, too. My Pet Monster plays all day. Tough. Awesome. Looking great. And all your friends will want him for their friend, too. My Pet Monster has breakaway chains from Amtoy and American Greetings Company. E vocês achando aí que o fofão era o mais esquisito dos monstros de pelúcia, né? Pois é, o caso é que My Pet Monster acabou não fazendo muito sucesso e o desenho ganhou só 13 episódios. Mas tem mais uma curiosidade a respeito dele. Vocês sabiam que antes do desenho, lá nos Estados Unidos pelo menos, My Pet Monster ganhou um filme? Pois é, só que nesse filme do meu monstro favorito, o próprio Max é quem se transformava no monstro que vivia cheio de fome e era perseguido por um tal de Dr. Snyder, que na verdade queria os poderes do monstro para ele mesmo. Que vocês achando que já tinham visto de tudo, né? E outro desenho que eu garanto que você quase esqueceu é um que era tão legal quanto esquisito. E assim, ó, eu vou dizer esquisito no bom sentido, antes que a galera já comece a me malhar de novo aí nos comentários, como fizeram lá naquele programa dos desenhos mais bizarros. Quando eu falo bizarro, é no bom sentido, galera. Pois é, a abertura dava a impressão de que a história era meio complexa, né? E na verdade era mesmo. Esse desenho foi produzido pela Sunball em 1987, a pedido da Hasbro, que tinha lançado a linha de brinquedos dos Visionários em 1986, lá nos Estados Unidos. E eu acho que tanto o desenho quanto os brinquedos, que tinham uns hologramas muito legais, foram uma das melhores coisas dos anos 80. Dá uma olhadinha nesse comercial aí e vê se vocês não concordam comigo. It is a time when those who control the magic control destiny. When spectral knights battle evil darkling lords. Knights of the magical light. Lancer-Cycle will stop the Darkling Lords. Skyclaw, attack the Spectral Knight. May the light shine forever. Knights of the magical light. Visionaries from Hasbro. E os Visionários também tiveram uma série em quadrinhos, lançada pela Star Comics, que era uma subsidiária da Marvel. Pois é, pessoal, pena que disso tudo, só o desenho chegou por aqui. Os brinquedos nunca chegaram. Eu mesmo consegui os meus que estão aqui na prateleira, e um dia eu vou mostrar para vocês a custo de muito trabalho. E o desenho da família Drácula, quem é que lembra? Esse desenho, que tinha o nome de Drac Pack no original, quando passou lá nos Estados Unidos, entre 1980 e 1982, foi produzido por adivinha quem? A Hanna-Barbera, que decidiu fazer só 16 episódios do desenho, apesar do sucesso. E o desenho contava a história de uma segunda geração de monstros e mostrava os heróis Drac, que era o filho do Drácula,
Frank, que era o segundo monstro Frankenstein, e Lobão, que era o mais novo de uma família de lobisomens. E eles enfrentavam o tal do Doutor Terror e sua gangue. E o que era legal nesse desenho é que ele dava um ar meio super-heróico para os personagens principais. Tudo porque, na verdade, eles eram humanos e só se transformavam em monstros quando era para enfrentar a galera do mal. E eles tinham até um terror móvel bem estiloso que acabavam usando em quase todas as missões. E apesar do visual de monstro, na verdade eles eram bem bonzinhos e deixavam isso bem claro em todos os episódios em que eles enfrentavam a galera do mal, tentando se redimir do passado, dos erros dos familiares deles. E até a abertura falava disso, dá uma olhadinha só nessa parte aí. Dos monstros do passado chega uma nova geração dedicada a reverter o mal feito pelos seus antepassados. Sob a liderança de ninguém menos que o Conde Drácula, também chamado de Grande D, 3 adolescentes formam o extraordinário grupo conhecido como a Família Drácula. Com seus poderes especiais, eles podem se transformar em monstros poderosos e usar suas habilidades contra todos aqueles que fazem o mal, especialmente o diabólico Doutor Terror e sua gangue de renegados. Sapão, Mosca, Múmia e Vampira. Um grupo conhecido como Ogre, organizações das empresas ordinariamente desagradáveis. É o certo versus o errado, o bem contra o mal, a gentileza em oposição à brutalidade. É essa a dedicação do extraordinário trio, Frank, Lobão e Drácula. A Família Drácula. E esse desenho passou bem no começo dos anos 80 na Rede Manchete e depois ele foi reprisado lá na Rede Bandeirantes, que hoje em dia é a Band. E eu confesso que eu acho que as minhas lembranças são todas da época da Bandeirantes. E outro desenho que a gente nunca pode deixar esquecido lá no passado é Capitão N, como ficou conhecido quando passou por aqui na Rede Globo, ou Captain N The Game Masters, o nome original lá nos Estados Unidos. E esse desenho foi uma encomenda da própria Nintendo para a Dick Entertainment para promover o videogame NES lá nos Estados Unidos, e contava a história do Kevin, um típico americaninho que era puxado junto com o cachorro dele para a dimensão dos videogames, enquanto jogavam a partida do quê? Claro que era de Nintendinho. E lá na Videoland, ele acabava conhecendo a Princesa Lana, o Peach do jogo Kid Icarus, o Mega Man, que de Mega Man não tinha nada, e o Simon Belmont do jogo Castlevania. E eu vou dizer uma coisa, esse Simon Belmont foi o mais ridículo que eu já vi. E o inimigo deles no desenho era quem? A Mother Brain do jogo Metroid. E esse desenho ganhou nada mais nada menos do que 3 temporadas. E por ser um desenho da Nintendo, ele acabou ganhando um monte de participações especiais da empresa. E a Princesa Zelda e o herói Link apareceram algumas vezes. E o videogame portátil Game Boy também dava as caras direto. E a galera do Kevin também foi parar no mundo do jogo de boxe Punch-Out! E até no mundo radical de California Games. Uma coisa engraçada nesse desenho é que, apesar da Mother Brain ser a vilã principal, a heroína do jogo Metroid, que era Samus Aran, nunca apareceu no desenho. Mas já nos quadrinhos, ela tinha uma participação bem constante, já que ela era namorada do Kevin, que no gibi era um pouco mais velho que a sua versão do desenho. Mas eu acho que o mais engraçado disso tudo é que os irmãos Mario, que eram as maiores estrelas da Nintendo, também nunca apareceram no desenho. Mas talvez isso tenha uma explicação, porque eles tinham o próprio desenho deles na época. Mas mesmo assim eu vou dizer uma coisa, no mínimo ficou estranho, diz aí. Bom, meus amigos, por hoje era isso. Se vocês têm mais desenhos dos anos 80 e até dos anos 90 que foram esquecidos pela maioria da galera, deixa aí nos comentários. E se a gente tiver bastante comentário nesse programa e um monte de like, com certeza a gente vai fazer uma parte 2. Enquanto isso, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!